Só para fazer um recapitulamento da última aula, tá? Na última aula a gente viu questões sobre os dashboards, os gráficos que a gente pode inserir neles, como é que funciona a edição dos mesmos, quais os formatos, o que a gente consegue alterar, o que a gente consegue botar de informação para o pessoal externo que não pode editar poder visualizar e entender o gráfico em si, tá? E nessa aula a gente vai aprender o que é o PCMBI com o Sigma e também as principais conexões que um tem com o outro, tá? O PCMBI, que nem foi explicado no início desse curso, ele tem foco de transformar uma ferramenta BI uma maneira mais prática de da gente conseguir trazer dados de informações de dentro da nossa empresa para os nossos funcionários e assim conseguir também fazer um trabalho mais ágil e prático em relação a um todo, tá? Hoje a gente vai ver como é que a gente vai utilizar o PCMBI junto integrado com o Sigma. Hoje, que nem a gente mencionou na aula passada, a gente trabalha com 3 bancos principais, que são o Firebird, o SQL Server e o Oracle. Cada um com a sua peculiaridade, assim, que nem foi citado na aula passada, tá? Quem não viu os vídeos, por favor, olhem para você estar ciente. E no final do curso também a gente vai tirar algumas dúvidas caso apareçam, tá? Novamente, que a gente está fazendo toda a aula. A primeira coisa aqui, eu vou. Todo mundo está logado aí já na sua conta. Eu vou pedir para todo mundo ainda entrar junto com o PCMBI, tá? Com usuário e senha que não tem. Eu acho que o Franciel, tu tem, Franciel? Ai, Não, eu tava usando o padrão, aquele que vocês tinham passado. que é o PCM-BI, né? Isso. Tá, é esse mesmo. Todo mundo logue com essa conta, por favor. Quando todo mundo, de acordo com o pessoal que for logando, eu vou pedir para que vocês me confirmem, dê um ok tanto por áudio ou por escrita no chat, por favor, tá, gente? Tá, Alexandra Já conectou. loguei, gente, que é a Hanna. Uhum, Eu também já loguei. uhum, Eu também. ok. Franciel, tu conseguiu? Não tô achando o link para acessar, Lucas. Para acessar esse aqui, ó. Eu vou te mandar aqui no Meet. app. É. Esse aqui é o link, tá? Mas já achei. Seguiu? Não, qual é que é a senha mesmo? É maiúsculo ou é minúsculo? PCM, PCM underline BI e o login, né? É. Usuário. A senha é tudo em maiúscula, tá? Tudo. Manda ela aí de novo. Vamos ver se eu tô botando errado certo. Ou você não consegue mandar pro Franciel, Consigo por sim, favor? um segundinho. Tá. Só vamos esperar ali o Franciel conseguir entrar, tá? Porque eu quero que todo mundo acompanhe e faça os processos também. Não é... Encaminhei para todo mundo. Foi? Encaminhei as credenciais para todo mundo, caso mais alguém estiver tendo dificuldade, tá aqui no chat. Ok, perfeito. Deu, consegui. Tá. Então, todo mundo deve estar vendo a mesma tela que eu nesse primeiro momento, ok? Para a criação de uma conexão de banco de dados, a gente vai fazer o seguinte, vai seguir os seguintes passos.
Nessa tela principal, a gente vai clicar nesse mais aqui. Nesse mais aqui, a gente vai poder criar as conexões também como as páginas de conexões. Por exemplo, isso é a primeira opção. A gente vai ter o que cada uma dessas opções ali no manual. Eu vou passar só por cima agora nesse primeiro momento, tá? Nessa primeira opção, a gente consegue criar uma página para criar um dashboard. Aqui a gente consegue criar múltiplas páginas, tendo aquela opção de número 1, número 2, número 3. E aqui a gente consegue criar uma galeria de dashboards, tá? Onde seriam como a mesma coisa de paginação, mas em modo gráfico de imagens, onde a gente faz uma rolagem de página. Aqui embaixo a gente faz as conexões, onde seriam a primeira opção, data source, seria por banco de dados, que é o que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Isso aqui seriam por arquivos específicos, como arquivo Excel, CSV e os demais que eu passei anteriormente, tá? E aqui seria slideshow, que seria uma conexão tipo por imagens, digamos assim. Mas esses dois aqui eu não vou me aprofundar nesse primeiro momento, e nem esses aqui, tá? A gente vai começar com um padrão, que seria o banco de dados, que é o que importa nessa etapa para nós, que vai ser a integração com os bancos do Sigma. A gente vai clicar em Data Source. O que eu vou pedir para vocês também, gente, é que se vocês conseguirem seguir esse mesmo passo a passo que eu estou fazendo, seria muito útil agora nesse primeiro momento, tá? Porque daí se dá algum problema para vocês, eu também já vou estar ciente. E caso alguém tenha alguma dificuldade no processo aí, em alguma parte, por favor, fale, tá? Seguindo. Primeiramente, eu vou mostrar os 3 tipos de conexões e depois eu vou mostrar, a gente vai fazer uma conexão em conjunto com uma base que a gente tem de demonstração, ok? Primeiramente, o primeiro banco que a gente vai tentar fazer a conexão aqui, vai ver como é que funciona a conexão, vai ser o Firebird. Por que o Firebird? Porque hoje o Sigma, muitos dos nossos clientes utilizam o Firebird e o nosso sistema SaaS só aceita esse tipo de banco até o momento. Aí vem o fato, tá, que a gente está estudando também para adicionar novos bancos de dados ao SaaS, que é uma possibilidade bem viável ainda, mas não se aprofundamos ainda nesse assunto. Somente Firebird por enquanto, então. Primeiramente, para fazer uma conexão em Firebird, a gente vai procurar por um ODBC, tá? Por ODBC, a gente vai achar um tipo somente de conexão aqui. A gente vai selecionar selecionar esse serviço de conexão. Aqui a gente vai botar um nome para a nossa base de conexão, ok? Eu não vou preencher esses campos agora, tá? A não ser os essenciais mesmo, para nós ver como é que funciona. Porque daí a gente vai ver depois, mais à frente, quando a gente for fazer a conexão com a base demo que a gente tem, de demonstração. Uma descrição do banco de dados, porque a gente pode ter mais um tipo de banco de dados com nome diferente. Eu posso botar aqui o nome gestão RI e posso botar a descrição. Essa base é relacionada ao sistema de abertura de tickets. E também posso botar também uma outro tipo de conexão com o mesmo nome, mas também com uma outra descrição. Tá? Aqui nos tipos de conexões de ODBC, vai vir pré-definido o DSN, mas para nós utilizar a conexão do Firebird, a gente tem que escolher por driver, porque o Sigma ou o próprio software do Firebird, ele tem um aplicativo que é instalado nos servidores principais, que é um driver de conexão. Tá? Essa questão também não vou me aprofundar muito, porque a maioria dessas conexões de dados, o TI da própria empresa dos clientes vão estar envolvido, ou vai ser uma conexão para cliente SaaS
vai ser nós, da rede industrial, que vamos fazer. Então, a gente não vai se aprofundar tanto nesse quesito de conexão, tá? Do que significa o driver, como é que funciona exatamente. Selecionando a opção driver aqui, a gente vai procurar o driver responsável pelo Firebird. Vocês vão ver que aqui tem várias maneiras aqui também, como CSV, Excel, DBase. E aqui a gente vai achar o Firebase /Interbase, tá? Que é o driver que o Firebird utiliza de conexão. A gente vai selecionar ele. Aqui no server name, esse server name ele pode ser preenchido de duas formas, que seriam elas o nome do banco, o nome do servidor que o banco se encontra, ou seria o IP do servidor onde o banco se encontra. Ok? A porta do Firebird é uma padrão, tá? Independente do sistema da versão do Firebird que tu utiliza, a porta, o usuário e o password sempre vão ser os mesmos, tá? A não ser que sejam alterados devido pelo próprio TI da sua empresa, caso for necessário, mas geralmente segue um padrão, que seria tem definido aqui no manual também. Eu não vou entrar nesse ponto aqui também, porque pode ser uma coisa particular de cada empresa, mas ali no manual tem o padrão dos dados do Firebird. Após preencher o servidor, a porta, username, password, apareceu uma listagem aqui para te selecionar a base de dados, tá? Caso todos esses dados aqui anteriores tenham sido preenchidos corretamente, aparecerá lá uma listagem constando o nome da tua base de dados, se ela realmente existir nessa compatibilidade aqui, ok? Essa aqui, então, é a conexão do Firebird. Alguém ficou com alguma dúvida? Algum ponto que queira mencionar? Não? Tudo bem. Não, você pode seguir. Ok, agora a gente aqui vai passar para o SQL Server, ok? Todos os tipos de conexões vão seguir uma mesma base, mas eu quero mostrar para vocês devido às peculiaridades que cada um tem também. O SQL Server a gente vai fazer o mesmo processo, vai entrar naquela primeira página, clicar no maisinho, escolher Data Source ou banco de dados ou fonte de dados, que vai abrir essa página para nós. Aqui onde a gente vai selecionar aqui o que a gente quer. Nesse caso, eu vou botar SQL Server. No SQL Server tem uma peculiaridade, tá? Porque existe duas maneiras de conectar no SQL Server. Existe tanto, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que aconteceu agora. Nesse caso aqui, eu botei SQL Server e me puxou só esse aqui, tá? Mas existe dois desses aqui, como vocês podem ver, ó. Existe o SQL Server, que é essa aqui é a nossa fonte correta, ok? A documentação aqui eu vou mostrar para vocês quando chegar na parte do SQL Server. Isso aqui tem que arrumar, tá errado. Não é esse aqui, tá? Isso é bem importante ter visto. Existe o SQL Server e existe o SQL Server Analytics Services, tá? Esse aqui é para te configurar um serviço em particular do SQL Server que a gente não utiliza aqui na rede industrial, tá? Que é uma coisa à parte. E esse aqui é para conectar numa base de banco de dados do SQL Server, que é o que eu vou selecionar. Seguindo o mesmo fluxo do SQL Server, tá? Do Firebird, desculpa. A gente vai ter opção de nome, uma descrição,
o server name, que pode ser optado por tanto pelo servidor ou o hostname do servidor. E se caso vocês não saibam, vocês podem pedir auxílio pro TI de vocês, geralmente da infraestrutura. Ele vai conseguir passar as informações aqui para vocês. Como vocês podem ver, aqui no SQL Server a gente tem duas maneiras de conexão, tá? Tanto por Windows como por SQL Server. Por Windows, ele autentica por um usuário AD que vai estar conectando no BCM BI. Nesse primeiro momento, não é recomendável utilizar por Windows. Utilize por SQL Server, porque daí ele pede um usuário cadastrado dentro do servidor de vocês, dentro do servidor principal de vocês, tá? Onde daí basta vocês inserirem por aqui o usuário e o password padrão deles. Aqui, preenchendo o usuário e o password, vocês podem deixar essas opções aqui marcadas sem problema nenhum. Tanto porque o live é para fazer a extração em tempo real e extract é para fazer momentânea, tá? Então, sempre deixe em live isso aqui. E esses dois aqui vocês não precisam setar. Tá? Ali no manual vocês vão ver exatamente o que é, separadamente. Na database, segue o mesmo fluxo do Firebird. No momento que vocês inserirem, esse aqui eu vou dar um exemplo que é mais prático. Vocês podem ver que não está me habilitando nada aqui. Mas se eu preencher esse campo aqui, é um servidor nosso de teste, como vocês sabem. Preenchi esses dados, meu usuário. O meu banco se encontra nesse servidor aqui. O meu usuário do SQL Server é esse aqui. Essa é a minha senha. E daí agora ele vai me possibilitar escolher um banco válido configurado nessa máquina e autenticação com o meu usuário e senha. Como vocês podem ver, temos alguns clientes aqui, né? E se eu inserir qualquer dado que seja incorreto ou faltante, ele já não vai me liberar mais. Então, caso vocês tenham inserido aqui os dados aqui a princípio corretamente e não tenha listado, é bom reverem os campos porque alguma coisa está incorreta, ok? Esses dados aqui são opcionais e aí não utilizamos eles nesse primeiro momento, tá? Terminando as configurações aqui, a gente pode clicar em conectar. No momento eu não vou fazer isso, porque a gente vai utilizar uma base de teste mais à frente, nem eu estou mencionando. Agora, o nosso último banco vai ser o Oracle. Vocês podem ver que apareceu duas opções aqui, tá? Porque o Oracle a gente pode conectar tanto pelo DBC como pela própria instância do Oracle, tá? Nesse caso, a gente sempre vai optar pela instância do Oracle, devido que o DBC ele não foi feito exclusivamente para o Oracle, ok? Seguindo o mesmo fluxo, um nome, uma descrição, o servidor que pode ser optado tanto pela nomenclatura do hostname da máquina ou pelo IP configurado na mesma, tá? O Service Instance Name não é obrigatório, mas é sempre bom botar esse dado aqui. Eu não vou entrar em um ponto que seria isso. Nesse caso, eu sempre peço, falem com a infraestrutura da sua empresa, que ela deve e é uma obrigação dela saber esses dados, ok? A porta padrão do Oracle é essa aqui. Geralmente pode acontecer da sua empresa ter trocado a porta. Isso é um caso que eu acabei deixando passar nessa primeira parte, mas como vocês viram no SQL Server, ele não solicitou a porta naquele primeiro momento, não. Então é porque o SQL Server tem uma peculiaridade de já validar direto e ele já puxa automático a porta. É no caso do Firebird e do Oracle,
não tem esses casos, devido que são portas que geralmente são alteradas devido a várias circunstâncias, tá? Seguindo aqui, então, vai pedir o usuário, a senha também. Caso tenha sido preenchido corretamente, ele vai aparecer a listagem, que nem mostrado antes no SQL Server. Terminado isso, a gente conecta aqui e a gente começa a fazer os dashboards, ok? Nesse primeiro momento, em questão de conexão de banco de dados, ficou alguma dúvida, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta com relação ao custo, se você vai disponibilizar o banco de dados para o cliente, vai enviar, e aí eles vão fazer? Como é que vai funcionar, tá? Que nem vai funcionar com vocês agora. Todo mundo, no caso, todo mundo está usando o mesmo usuário aqui, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai conectar num banco de dados teste e depois a gente vai começar a fazer os dashboards. Cada um vai fazer um dashboard ali baseado no que a gente viu anteriormente e no que a gente vai ver ainda, tá? E daí, como os clientes vão estar separados por usuário, a gente vai ver o que cada usuário fez e como é que ele conectou, ver se a fonte de dados está certa e tudo mais, tá? A gente vai disponibilizar um banco de dados de teste só para eles poderem conseguir puxar as fontes de dados. Por exemplo, as OS, as coisas assim, entendeu? Mais alguma dúvida? Obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Ficou claro para todo mundo? Ok. Seguinte, então, agora a gente vai utilizar uma fonte de dados em SQL, tá? Nesse primeiro momento no curso, para utilizar como demonstração e vocês praticarem um pouco também, tá? Para a gente também seguir. Eu sei que eu sei que foi recente, mas qual desses dois aqui eu utilizo? Alguém sabe me responder? Esse primeiro, não, o outro. Da esquerda. Da esquerda, exatamente. Só para ver se vocês estão ligados mesmo, vai que, né? O que eu quero que vocês façam, ok? Eu quero que todo mundo crie uma fonte de dados e o nome da fonte vai ser o seu usuário, tá? Vai ser o seu nome, no caso. Eu ia dizer só empresa, mas aqui não vai funcionar, né? Todo mundo é da mesma. Então, todo mundo conseguiu chegar nessa parte aqui já? Sim, eu consegui. Só a Alessandra conseguiu? Mas alguém vai confirmando, pessoal, tanto no chat ou abre aí pra gente. Eu acessei agora também. Gente, vocês precisam começar a falar, gente. Tipo, é uma pergunta. Entrei agora na página. Nessa aqui? Sim, na conexão ali. Uhum. Ok. É com SQL, né? Isso, com SQL. Tá. Pronto. Ok. Hanna e Aimé. Sim, sim. Consegui. Aimé? A e-mail pode estar em algum atendimento. Tá, não tem problema. Então eu vou deixar. A princípio, então vamos prosseguir, tá bom? Como é que vocês vão fazer, tá? Esse primeiro aqui vocês vão botar o nome de vocês. Tá? No caso eu botei PCM, mas é o nome de vocês. Eu quero que vocês botem o nome de vocês, porque eu vou separar isso depois, tá? Quando a gente for fazer os dashboards mesmo. A descrição vocês não precisam preencher.
Ok. O server name, vocês vão colocar isso aqui. Coloca aqui no chat, Lucas. Eu vou colocar aqui, não te Eu preocupe. mandei ele no chat já. Ah, já mandou? Muito obrigado, Augusto. Só uma sugestão, Lucas. Eu acho que pro curso a gente tem que ter um TXT com essas credenciais e enviar as TXT. Não, sim. Eu vou, porque eu tô vendo assim, ó, no decorrer. Já foi 3 dias, né, digamos assim, mas eu já vi que vai ter que mudar muita coisa, principalmente a ordem dos negócios. Mas eu vou preparar também, junto com a apostila. Bem sendo sincero com vocês, gente, a gente vai terminar isso amanhã ou quinta, tá? Que daí eu quero terminar para apresentação interna, porque daí sexta eu tiro o dia para ajustar tudo o que falta. E daí a gente dá uma última olhada, tá? Todo mundo conseguiu? Todo mundo preencheu? Sim. Até agora, sim. Tá. Sim. A autenticação de mecanismo a gente deixa o Windows. Ninguém falou nada aí, né? Tá bom. A gente deixa SQL, Diz tá? SQL Server. SQL Server, tá, gente? Eu mandei ali no chat também ó, as credenciais. Isso aí. Nesse caso, pode mandar, porque a gente vai utilizar. Todo mundo preenche aí, então, o usuário e também a senha. E a gente não vai utilizar, vou deixar bem claro, tá? Isso aqui a gente não vai utilizar a gente está utilizando esse usuário, essa senha, esse servidor aqui, porque a gente está fazendo internamente, não vão ser esses usuários, não vai ser esse tipo de banco de dados também. Vai ser o Firebird, que é o nosso padrão do SaaS que a gente vai utilizar, tá? Para vocês ficarem cientes, caso tenha uma pergunta assim. Todo mundo inseriu o usuário e a senha? Sim. Tá, Sim, então senhor. deve estar aparecendo para vocês essas bases de dados aqui. Para alguém não está aparecendo? Aqui tá ok, tá tudo certo. Para mim também. Tá, a gente vai escolher aqui a base de dados Florence, tá? Todo mundo escolhe Florence, por favor. E clica em Connect. Só me fala quem não conseguiu. Todo mundo conseguiu, então. Eu vou entender isso como assim. Ok. Beleza, conectamos a nossa base de dados e agora a gente vai montar a nossa pesquisa do jeito que a gente deseja. Funciona de 2 formas isso. Tá? A gente pode fazer de uma forma mais manual, onde vocês podem vir aqui ó, em DBO. O DBO é o banco de dados de vocês conectados. Tables, que são as tabelas do banco de dados. E a gente seleciona qualquer tabela que a gente queira, tá? Isso aqui que a gente vai ter que ver que vai ser bem complicadinho, porque agora saindo um pouco do fluxo do curso, tá, gente? Porque essas tabelas aqui, elas são tabelas que não dizem exatamente o que é cada coisa, né? Então, ou a gente vai ter que montar para os clientes isso, de acordo com o que eles querem, ou alguma coisa assim. Em que sentido? Na hora da venda, você fala? É que assim, ó, eu digo assim, eu acho que seria na venda, entendeu? Tipo, a gente vende o usuário, na verdade a gente vende o site e vende com as pesquisas que eles querem até o momento, né? E o manual.
Isso, a gente tem essas opções. Tem a opção de vender só o usuário, e aí o cliente faz as próximas pesquisas. Eu tenho uma TI organizada que faz a pesquisa, que já puxa essa pesquisa do meu banco de dados para fazer alguma outra coisa, vai passar para cá. Aí a gente tem a opção de vender só o uso da plataforma. Mas o mais usual seria que a gente vende o pacote inicial, né? Que é um dashboard para o cliente, né? Vai ter um valor por dashboard, com as pesquisas prontas, já com o banco configurado, e mais daí o valor que ele vai ter que pagar mensalmente para manter a plataforma. Mas vai ser as duas formas de venda mesmo. Tá, não, tudo bem. Então, nesse caso aqui, eu não vou me aprofundar tanto com os clientes em questão de como é que eles vão fazer, só vou demonstrar e vou dar uns exemplos mesmo. Tá, voltando, então. Deixa eu pegar uma Pro curso, eu acho que seria legal a gente tu tanto fornecer a pesquisa, já colocar na apostila Não, mas de tem na pesquisa, apostila aqui. isso, tanto mostrar para eles como fazer esse mesmo procedimento, puxando por aí, arrastando, e se não der, mostrar por que que não dá. Não, mas é isso que eu vou fazer. Tá? Eu vou mostrar das duas maneiras, tanto por aqui, tanto fazendo código e deixando um código pronto de exemplo para eles utilizarem. Tá? Beleza. Por exemplo, eu só estou procurando a tabela principal que a gente utiliza, tá? Que é a de OS, que a gente também vai utilizar na pesquisa. Tabela de OS. Eu vou pressionar ela com o botão esquerdo do mouse e vou largar aqui onde está Drop and Drop Table Here. Tá? Drag and Drop Table Here. Tendo visualizado largando uma tabela aqui, eu posso clicar aqui em Data Preview e eu vejo todas as informações que essa tabela carrega consigo, tá? Eu tenho algumas opções de renomear algumas tabelas, alterar o gênero dela, mas isso aqui não é recomendável devido que ela já está num padrão justamente para servir os dados aqui que vocês precisam, tá? A gente pode mesclar elas com outros dados. Eu posso pegar outra tabela e arrastar aqui. Eu posso fazer assim, eu posso botar algumas condições em relação a isso. Isso aqui eu deixaria mais para a parte de TI da empresa de vocês, porque já tem que ter um certo conhecimento em SQL, tá? Que é uma linguagem. Então, caso você não seja tão proficiente nessa área, pede auxílio para o seu TI, que ele vai saber indicar o que ele tem que fazer, tá? Mas aqui são as condições que você pode fazer quando tu mescla duas tabelas que tem uma semelhança, digamos assim, e dê para comparar os dados. Nesse caso, eu só vou usar uma tabela nesse primeiro momento, tá? Selecionado uma tabela, a gente pode salvar e continuar, salvar e sair, ou continuar o dashboard. Nesse primeiro momento, eu não vou fazer nenhum dos dois. Eu vou mostrar para vocês agora a segunda opção de criação de dashboards. Ok? O primeiro método foi, a gente viu que seria mais manual, digamos assim. Ok? Eu me refiro que é mais manual porque vocês vão ter que vir aqui, selecionar o banco de dados, selecionar a coluna de tabelas e procurar tabelas de vocês. Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês agora também é mais focada para um técnico de TI que tem um conhecimento em SQL, devido que ela é focada justamente em tu montar um código que se adeque ao que você necessita. Onde a gente vai aqui, onde é que está escrito Code, e marca essa opção. Vocês vão ver que a opção de segurar e arrastar sumiu. E apareceu apenas um campo onde a gente vai fazer uma digitação de algum código. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês um código simples, que ele vai se encontrar na apostila, onde a gente vai fazer duas coisas específicas. Primeiro, a gente vai selecionar a mesma tabela que a gente fez, que a gente selecionou manualmente antes,
mas em linha de comandos. Esse comando aqui, ele serve para puxar todas as OS pendentes dentro do banco que a gente está utilizando. Mas, notem uma coisa, diferente da tabela que eu fiz manualmente, agora tem duas coisas diferentes. Primeiro, eu não consigo já visualizar o que tem de informação aqui, e também o Data Preview, ele não está deixando eu ver os dados que essa tabela tem. Devido que o quê? Devido que a gente precisa executar essa pesquisa. Independente da gente ter montado, a gente tem que executar, e aí sim ela vai se tornar uma pesquisa válida para exibição de dados. Feito isso, feito montada a pesquisa, a gente clica em executar, e daí vocês vão ver que vai estar liberando já aqui o Data Preview, e também as informações de acordo com a outra tabela, tá? Nessa questão aqui, pode ser comum fazer algumas coisas. Por exemplo, montar pesquisa e já sair executando. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vou ter que apagar a pesquisa aqui. Ter a pesquisa. Vocês podem ver que, apesar de eu não ter executado a pesquisa, o sistema ainda deixa eu continuar o dashboard ou sair, ou salvar e sair. Então, é sempre bom tomarem cuidado nisso, porque vocês podem ter, o pessoal pode ter feito a pesquisa, mas não ter salvo ou executado a pesquisa, ok? E se eu tentar avançar aqui nos dashboards, ele vai me causar um problema porque ele não vai puxar a tabela, devido que eu não foi executada, então não tem nenhum dado carregado para mim poder utilizar. Então, executem. Vocês podem, se vocês só quiserem montar a pesquisa e depois montar no dashboard, não tem problema. Vocês já vão ter essa base de dados conectadas lá e configurada. Nesse caso aqui, eu vou continuar o dashboard aqui para nós ver como é que vai ficar agora. E eu acho que está chovendo aqui. Eu não sei. Tá. Daí, como a gente viu na aula anterior, a gente tem os gráficos aqui, onde a gente vai puxar e vai carregar. A gente vai fazer as configurações dele. Vou botar aqui. Vou usar os mesmos dados que a gente usou na última aula. Vocês podem ver, isso aqui é um ponto bem importante, ó, que ainda aqui, esses dados aqui, ó, eles não tão habilitados como da última vez, mas dessa vez eu já tenho uma base de dados conectadas. Então eu tenho que selecionar as colunas para ser possível editar, porque senão isso aqui se torna um gráfico em branco ainda. Aqui a gente vai ver o valor, vai ser dependendo do gráfico que vocês querem montar. Se vocês querem montar uma contagem de quantidade de itens, vocês podem alterar também para uma somatória, para fazer distinção de itens e tudo mais, tá? E as colunas que vocês querem comparar, assim como as linhas, filtros. Isso vai dar montagem mais de vocês. Aqui eu vou separar, a gente tem na apostila 2 exemplos que eu vou utilizar aqui. Eu poderia fazer de duas maneiras a pesquisa personalizada que eu fiz. Na apostila vocês vão ver isso. Mas a gente também pode fazer de um modo mais simples, que seria, por exemplo, eu fiz uma pesquisa personalizada simples, eu trouxe todos os dados da tabela OS, mas eu poderia filtrar ela e fazer uma separação já por setor. Assim, demilitar os campos que estão aparecendo para mim exatamente com os que eu preciso. Mas assim, fazendo uma pesquisa mais simples, eu também consigo
poder adaptar ela com o tempo conforme eu deseje, tá? Por exemplo, essa pesquisa agora eu vou adaptar ela para trazer vai me contar todos os OS que cada setor tem, ok? Aqui vocês podem ver que tem o nome do setor em cada um ali. Vocês podem ver que não é todos os nomes que estão devido à nomenclatura de cada um, tá? Mas assim, conforme eu vou expandindo, ele vai me aparecendo aqui. Também posso adicionar na minha pesquisa alguns pontos para não me trazer, por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem 9 OS com setor blanks. No caso, significa sem setores, tá? No caso, o setor em branco. Eu poderia adaptar essa minha pesquisa no meu código para não me trazer OS que não tem setores setados. Aí isso vai de acordo com o dashboard que eu quero, tá? Alguém desmontou aí. Pode também filtrar dentro da própria gráfico, você pode filtrar essas opções e pedir para não aparecer um específico nome ou um específico item que você não quer. Exato. Tá. Existem várias maneiras de fazer isso, no caso. Mas depois eu vou voltar nisso aqui. Mas o mais interessante que eu estava falando é que como eu fiz uma pesquisa simples e não existem fatores pré-definidos exatos, eu consigo adaptar ela, podendo assim, então, caso eu queira vir aqui e alterar, agora eu já não quero mais por setor essa questão. Então, eu vou selecionar por departamento. E assim eu consigo trazer a quantidade de OS dividida por apartamento, por departamento. Assim como tem vários outros campos que eu posso utilizar, tá? Eu posso também contar a quantidade de equipamentos. Isso aqui foi que eu cliquei ali errado, podem ignorar. A quantidade de departamentos como um todo, sabe? Tem 120 departamentos. Posso diferenciar eles. Então, quer dizer, de 120, tinha vários que tinham código igual, tá? Em alguns pontos. Posso separar por código de usuário e tudo mais. Nesse caso aqui, como aos clientes, eu não sei se não dá para nós dar a opção assim, ó. Caso vocês quiserem, a gente pode dar a opção deles montar por conta e a gente só manda a pesquisa e eles inserem ou eles fazem manual, daí a gente vê. Acho que tem como a gente ver. Eu acho que tem que precificar as 3 coisas separado, tanto o fornecimento do serviço, quanto o fornecimento das pesquisas, quanto a elaboração do dashboard em si, deixar os 3 preços, aí fica mais fácil na hora de negociar. Pode ser também. Olha, nessa parte eu não vou meter, porque não entendo, mas vocês fazem da forma que vocês acharem, e daí a gente... Isso aí eu nem vou comentar em questão de preço no curso, mas daí vocês veem e passam para nós saber, tá? Ou para nós saber como é que vai ser dividido. Só para a gente estar ciente mesmo, tá, pessoal? Sim, senhor. Pode deixar. Assim que a gente tiver tudo definido, eu apresento para vocês como é que vai ser a precificação, como é que vai ser a forma de venda. Alguém ficou com alguma dúvida? Que já está no finalzinho também da aula. 10 minutos finais. Para a gente ter começado 5 já. Alguém quer tirar alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tem alguma observação que queira tirar? Por minha parte, não. Não é bem uma dúvida, só para eu tirar uma questão da aula passada, né, que foi da aula dos widgets. Chegou a comentar com o pessoal aquelas configurações específicas de cada um, para
configurações de legenda, configurações de o que apareceu, o que não aparecer, configurações de filtro, de ranking. Chegou a falar com o pessoal? Aqui não, tá? Aqui não. Eu falei pro pessoal que a gente não ia ver aqui, mas no manual do Bold BI ali que a gente passou, do PCMBI ali que a gente passou, tem tudo, tá? Tá. Vocês podem ver aqui, nesse caso aqui a gente vai ter que arrumar esse manual, porque que nem a gente conversa, ó, aqui tem tudo, o que é o range, configuração de eixo, o que cada definição, tem tudo certinho aqui. E na dúvida vocês podem perguntar também, tá? Tudo da legenda. Porque a gente vai ter que alterar essa parte aqui para depois da configuração de banco de dados. Uhum. Porque não faz sentido eu mostrar para vocês como é que funcionam os gráficos. Sem mostrar como fica os bancos. Uhum. Sem ter informação, não tem como fazer o gráfico para mostrar o exemplo, né? Faz sentido. Exatamente. Daí eu vou ter que pegar um pronto para depois voltar. Então é muito mais fácil eu juntar tudo e depois antecipar a parte dos bancos e depois falar com o pessoal, explicar os gráficos, e daí eu pego um tempo mais para explicar cada detalhezinho da questão dos gráficos também. Beleza, então. Acho que a gente pode só deixar alguma coisa, então, para o pessoal testar e fazer. O que você acha? Alguma coisa? Sim, sim. Eu pensei que a gente poderia deixar para o pessoal fazer esse mesmo gráfico que a gente fez aí, só que com 2 configurações, para testar aquelas coisas também que está na apostila. Tanto que a legenda, ela apareça a legenda, mesmo que reduzida, mas de todas as informações, mesmo que seja só o comecinho, mas tem que aparecer de tudo, todos os nomezinhos. E também ser filtrado aquela informação sem nome, de blanks. Tudo isso, a gente, dá para fazer nas configurações ali do próprio gráfico, tá? Todas as opções, tanto de arrumar como aparece a legenda, tanto de qual item eu não quero que apareça, dá para utilizar esse no Basic Settings, aí você consegue arrumar a legenda, e ali no Assign Data, do outro lado, lá no final tem um campinho chamado filtro, é o último campo que tem lá. Lá você consegue definir com base em algumas variáveis um filtro que você quer aplicar em determinado gráfico, tá? Alguma coisa que tem que ser específica para aquele gráfico que você não quer mostrar ou que você quer mostrar só aquilo. Então, são 2 coisas que dá para fazer. Eu acho que seria legal para testar essas coisas que estão só na apostila. Então, assim, ó, gente, fica de tema, então. Todo mundo conseguiu conectar, né, no banco de dados. Eu não vou pedir para vocês montarem a pesquisa, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês utilizem Vocês têm 2 opções, tá? Ou utilizem a tabela OS ou a tabela OS Concur. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu vou ter que... Aqui, ó. Não, vocês não vão usar por código agora, tá? Devido que a gente está fazendo internamente. E para vocês fazerem de lição de casa, tá? Vocês vão usar 2 tabelas só. Vocês vão usar a OS ou a OS Concur. Vocês podem optar por qualquer uma das 2, tá? Eu vou querer 2 gráficos diferentes à vontade de vocês, tá? Aqui vocês podem perguntar o que é. Eu quero que vocês montem. E na dúvida, eu quero que vocês perguntem podem mandar ali no meu chat que eu vou responder para vocês o que é cada coisa, tá? Por exemplo, aqui DEP código é departamento, set código é setor do código. Mas aqui vocês podem separar por família, por prioridade. O Franciel acho que sabe o que é algumas coisas, né, Franciel? O Franciel teve que sair para dar um treinamento. Não sabia. Tá, mas montem 2 gráficos com... Então, para não ficar difícil para vocês, montem 2 gráficos, um separado por setor e o outro separado por departamento, que nem eu montei antes. Ok? Vocês vão selecionar a tabela OS aqui nas tabelas. E daí amanhã a gente tira as dúvidas de quem conseguiu, quem não conseguiu, o que teve problema. E qualquer coisa também pode me chamar ali, tá?
Ok? Todo mundo caiu agora? Ok. Ah, tá. Show. Tá bom, então, gente. Então, hoje a gente vai encerrar por aqui. Com isso, com essa lição. Alguém tem alguma dúvida que está fresca na cabeça e queira fazer agora para não se esquecer? Acho que a gente pode Minha parte finalizar. tá tranquila. Vamos finalizar. Então tá. Amanhã, então, a gente vai ver se tá tudo certo, então, porque vocês vão ter que fazer isso aqui, né? Só para deixar bem claro. Mas, então, tá, gente. Então, a gente vai encerrar por aqui. Qualquer coisa, a gente continua amanhã. Beleza. Lembra-se, então, os 2 gráficos OS, tanto por setor quanto por código. Eu vou colar ali no curso, tá? Eu vou botar ali no curso. Me manda também, que eu vou colocar ali na agenda do próximo, eu vou colocar na descrição também, para todo mundo lembrar. Tá bom, pessoal? Então tá. Certo. Então é isso. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Até a próxima. Até amanhã, né? 1h15. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.